No Gênesis capítulo 17, a circuncisão, né, a gente já entra nessa questão, né, essa circuncisão. Por que eu quero falar? Depois que nasce, né, o filho de Abraão, o Isaac, Deus dá uma ordem para ele fazer a circuncisão. E o que era a circuncisão? Cortar a pele do prepúcio ali da glande do pênis. Esse era um costume, gente, não é um costume dos hebreus. Quando a gente lê a Bíblia, parece que Deus ordena a Abraão fazer uma coisa que ele inventou ali na hora, que os primeiros que fizeram, né, foi o povo hebreu. E não é. Se vocês olharem assim, os egípcios, eles já tinham um hábito de fazer essa circuncisão. E outros povos também, africanos, e vários povos ali do Oriente também, que não estavam ligados ali com o povo hebreu, com os cananeus, também tinham esse hábito, sabe? Às vezes representava um rito de passagem, às vezes estava representando uma questão de higiene. E não só ali, mas também fora. Hoje em dia, né, olhando para o campo assim da medicina, também, né, tem esse hábito como um tratamento em alguns casos, né, como uma forma de higiene em alguns povos. Então, assim, não podemos dizer que o povo hebreu foi o primeiro a fazer a circuncisão. Mas se você ler ali na Bíblia, parece que é, sabe? Parece que é. Se a gente considerar Abraão, a gente está falando mais ou menos de 1800, 1900 antes de Cristo. Certo? Os egípcios já estavam estruturados assim. Os sumérios já estavam bem estruturados antes disso. Os babilônios já estavam estruturados antes disso, como nós falamos na aula passada. Então, assim, já existia a circuncisão lá nessa época, antes dos hebreus. Já existia. Então, a gente vai percebendo que os hebreus eles foram se apropriando, né, de costumes, de culturas dos povos vizinhos, como nós falamos na hora anterior, e eles foram ali adaptando a sua realidade. Então, por isso que tem essas histórias muito parecidas, com nomes diferentes, né, personagens diferentes, mas você fala, nossa, mas é muito parecido com a história dos sumérios, é muito parecido com a história dos babilônios, é muito parecido com a história, né, do povo persa. Como assim? Porque foi isso que aconteceu, certo? Foi exatamente assim que aconteceu. Capítulo 17 tem essa narrativa. Deus troca o nome de Abraão, aliás, de Abrão para Abraão, e de Sara, de Sarai para Sara. Então, Abraão chamava-se antes Abrão, e Sara chamava-se Sarai. E ele troca o nome porque ele dá a eles uma tarefa. Essa tarefa era de ter um povo imenso, gigantesco, e dominar aquela terra chamada da Terra Prometida. É interessante que quando Deus ele faz isso, sabe? Deus fala isso para eles. Abraão primeiro foi o primeiro que riu. Ele dá uma risadinha, né? Fala assim: ah, como que a gente vai ter filho, né? Abraão já tinha cerca de 90, 95 anos, segundo a narrativa bíblica, sabe? E Sara era coisa de 5 anos mais nova. Posteriormente, Sara vai rir também. Por isso que o filho que nasce deles recebeu o nome de Isaac. Isaac quer dizer risadinha ou riso. Mas, gente, esse nome Isaac, apesar de significar risada, risadinha, ela tem uma ironia. Porque tanto a risada de Abraão como a risada de Sara, quando os anjos chegam, ou Deus chega, né? Porque aparecem os 3 anjos, ou, como diz alguns cristãos, né, teólogos de igreja, eles falam que é uma prefiguração, esses 3 anjos, da Santíssima Trindade. Mas se você falar isso para o judeu vai dar pulo. Que não tem essa coisa de trindade para o judeu. Então, esses 3 anjos, quando eles estão conversando com Abraão e dizendo, né, que Sara ficaria grávida, Sara ri.
E o anjo vem e fala assim, olha, você deu risada. Ela, não dei não. Deu porque eu sei. Porque ela ria, fala, como que pode? Eu sendo velha assim, como é que pode eu engravidar? E o interessante, gente, é que essa Sara, meia irmã de Abraão, meio irmã, tá, gente? Desculpa a expressão errada. Meio irmã de Abraão, ela era muito bonita. Porque tem um momento que eles vão lá para o Egito e Abraão ele faz questão, né, de dizer, olha, ela não é bem assim a minha esposa, ela é minha irmã. E lá a autoridade do Egito está querendo pegar ela como esposa. E aí pronto, aconteceu todo aquele problema lá que a gente já conversou da outra vez. Pois, como que pode uma mulher, né, de 90, 95 anos conservar a beleza dessa maneira? Tão interessante, que mexia com os outros homens. E mexia muito. Então essa narrativa ela se repete depois com Abimeleque, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Que Abraão sempre apresentava ela como irmã, porque ele se sentia meio ameaçado, por causa que ela era muito bonita, e poderia esses homens matá-lo para ficar com ela. Então ele já liberava. Mas, de fato, ela era irmã dele. Meio irmã, mas era irmã. Sabe? Muito bem. Gênesis capítulo 17, essa narrativa. Já troca o nome. Eles riem. Né? Gênesis capítulo 18. Sara riu. Né? Então você vai ver que Abraão ele ri no capítulo 17 e Sara dá risadinha no capítulo 18, como eu falei para vocês. E aí entra a questão da destruição de Sodoma e Gomorra. Como nós falamos na aula anterior, Ló, o sobrinho de Abraão, vai lá para a cidade de Sodoma e Gomorra. E aí que entra a questão, vem os anjos para conversar com Abraão. E quando ele está conversando com Abraão, dizendo para ele que eles terão um filho e tal, ele já aproveita e fala, olha, eu vou destruir aquela cidade de Sodoma e Gomorra. Vou destruir essas cidades. E Abraão começa, então, aquele processo de intercessão, né? E se tiver 50 pessoas boas na cidade, você vai destruir a cidade toda e vai matar essas 50 pessoas boas? E aí Deus fala, não, se tiver 50 pessoas boas, não. E aí ele abaixa, mas se tiver 45? Mas se tiver 40? Mas se tiver 30? E se tiver 20? 10? Se tiver 10 pessoas boas na cidade, eu não vou destruir. Então, quando os anjos chegam lá para visitar Ló, para falar para ele fugir, só sobrava Ló mesmo. As filhas e a esposa. Os homens da cidade ficaram malucos com esses anjos, deveriam ser muito bonitos. Olha só, é anjo ou é Deus? E eles queriam ter relações sexuais com esses anjos, tanto dos homens mais novos até os mais velhos. Tanto é, gente, que uma prática sexual considerada anormal, até hoje tem o nome de sodomia. Se vocês não escutaram, agora pode ser a primeira vez, né? Então dá uma procuradinha lá, né? Se vocês escutaram, nossa, o que quer dizer sodomia? Né? Porque era a prática anormal, segundo a narrativa bíblica, dos povos que viviam ali em Sodoma e Gomorra. Certo? E aí esses anjos, num gesto, deixam esses homens cegos. Uma coisa bem louca nessa narrativa também é que Ló diz, eu tenho 2 filhas virgens. Elas estão aqui para se casar, os noivos delas estão por aí, mas não façam mal para esses homens, são meus convidados. Pode fazer mal às minhas filhas. E os homens dizem assim, peraí, você está interferindo? Nós vamos fazer mal para você. Nós vamos pegar você mesmo. E os anjos cegam aqueles homens, eles ficam ali na casa, explica tudo para Ló, ajudam na fuga, e Ló sai de lá. Só que a esposa de Ló, o que acontece? Olha para trás, segundo a narrativa bíblica. Saudade, de apego, qualquer coisa. Mais uma vez, é a mulher que está errando, né? Sempre é a mulher que erra. É interessante isso. E ela vira uma estátua de sal. E as filhas de Ló vão ficar numa montanha, acabam se enfiando numa caverna, e elas falam uma para a outra,
A mais velha fala para a mais nova: olha, não tem homens por aqui. E é comum a gente cuidar da nossa descendência. Vamos fazer o seguinte: vamos embriagar o nosso pai? Vamos deixar ele bêbado, mas bem bêbado. E aí nós vamos ter relações com ele. Incesto de novo. E aí a mais velha faz primeiro e engravida do pai. E aí a mais nova embebeda do pai também, porque elas faziam isso, enchiam o pai de vinho, o pai ficava bem bebinho, bebinho. E a narrativa diz que ele nem se lembrava do que tinha feito. E ele teve relações com a filha mais nova. E ela engravidou. É interessante, gente, eu vou ler aqui o nome dos filhos gerados, porque sempre quando eles dão um nome, eles estão justificando as batalhas com esses povos. Porque os escolhidos, o povo hebreu, né, o que não se misturou com o pecado, o que guardou os descendentes de Sem, que guardou toda a promessa, tudo certinho, eles vão dominar, eles têm que dominar. E eles precisam extirpar o pecado. Essa é a narrativa. Então, olha só. A mais velha, ela teve um filho que deu o nome de Moabe. Você vai ver que o povo hebreu vai entrar em conflito constante com os moabitas. Esse Moabe deu origem aos moabitas. Então, quando vocês lerem lá, e aí o povo hebreu batalhou com os moabitas, nós vamos ler aqui. Vocês já vão saber que tem uma narrativa ali. É justo que os descendentes de Sem, os justos, os verdadeiros, acabem com esses, porque o pecado está ali com os moabitas. Ali tem incesto. Mas quando é o problema do outro, né? E aí? E Abraão e Sara? Não é um problema? O problema são as filhas de Ló, que embriagaram o pai e engravidaram? Muito bem. A mais nova teve um filho e deu o nome de Ben-Ami. E foi o pai dos amonitas. Também vocês vão ver batalhas com os amonitas. E essas 12 tribos de Israel, lá no futuro, né? Mas, na verdade, a narrativa aqui está sendo escrita depois dos acontecimentos. Não esqueça disso, que não tem nenhuma profecia aqui. Simplesmente eles estão narrando as coisas depois que aconteceram e eles estão justificando o porquê que tem que acabar com os amonitas, o porquê que tem que acabar com os moabitas. Vocês vão entender isso, sabe? Conforme vocês estão lendo, você vai falar, então é por causa disso. É por causa disso que está acontecendo assim, né? E Abraão, gente, ele acaba indo para o sul de Canaã. Ele não tinha terra lá, que é uma outra coisa que a gente escuta, né? Os teólogos de igreja dizendo, olha, quando Abraão entrega nos pés de Melquisedeque os 10% de tudo, e Melquisedeque abençoa Abraão, Abraão já tinha comprado, porque ele deposita o dízimo lá para Melquisedeque. Eu já vi, gente, eu já vi pastores, um que se diz, né, o doutor em arqueologia, narrando assim, né, que quando Abraão deposita nos pés de Melquisedeque 10% do dízimo de tudo que ele tinha, era porque ele tinha comprado a terra toda de Canaã. Pelo amor de Deus. Abraão, ele era um convidado ali. E vocês vão ver aqui que eles não tinham. A Bíblia mostra, prova, se nós podemos pegar a Bíblia como fonte de verdade, vamos seguir a narrativa, a Bíblia mostra que Abraão não tinha terra lá, que ele estava lá como um convidado. Vocês vão ver mais para frente que ele não tinha nem onde enterrar a sua esposa Sara. Ele precisou, sabe, negociar, e as pessoas queriam ceder para ele um espaço ali para ele enterrar a esposa. E ele acabou comprando um espaço ali para enterrar a sua esposa, mas ele não tinha terras lá. Isso é mentira. Então as pessoas, às vezes, estruturam uma narrativa assim para dizer, eles tinham o direito da terra, eles não tomaram a terra. A terra era deles já. Não. A narrativa que diz a Bíblia é que Deus diz, eu vou tirar daí esses povos e vou colocar você.
Entende? Esse Deus. Então não tem essa que comprou. Seria tomada mesmo. A ideia sempre foi essa, de tomar a terra.